Olá, eu sou a Laila, sejam bem-vindos ao nosso canal. Você sabia que você atrai o que você acredita? No meu modo de ver, a lei da atração, ela é um conjunto de três coisas: a fé, o merecimento, a gratidão. A fé é algo que você sente, mesmo que não vê. A gratidão é algo que você sente pelo que você já tem. E quando você consegue alinhar essas duas coisas, acreditar que é possível e agradecer como se já fosse possível, isso é algo que faz você se sentir merecedor. Por quê? Porque a lei da atração é os milagres que acontecem na vida da gente, né? No meu entendimento, é isso. Quando a gente enxerga as coisas como o milagre diário, os livramentos que Deus nos proporciona todo dia, né? A gente sempre tem um livramento que às vezes a gente nem percebeu, mas Deus, né, tá atento em todos os detalhes e em todos os momentos da nossa vida. Então, Ele usa pessoas, usa situações, coisas para nos dar os livramentos diários e também para nos dar os milagres diários, né? Vamos dar um exemplo de algo que talvez fique mais fácil para a gente entender. Por exemplo, quando a gente precisa de uma cura, ou seja para a gente, ou seja para alguém que a gente ama, né? Algum amigo, um filho, um pai, uma mãe, alguém especial, né? Ou até mesmo alguém que a gente vê às vezes na TV, né? Ou pelas redes sociais e tal. E a gente se sente compadecido, né? Daquela dor, daquela situação difícil que a pessoa está passando. E às vezes a gente fala: ô Pai, né? Abençoa a vida dela. Ô Senhor, cura fulano, né? Ainda mais quando é alguém assim da nossa família ou nós mesmos e a gente necessita daquela cura, né? E a gente coloca toda a nossa fé naquilo e Deus pode fazer, Ele vai fazer. A gente acredita, né? Eu acredito, Senhor, que o Senhor é capaz de fazer, que o Senhor é capaz de curar, que o Senhor é capaz de abençoar, né? E a gente foca naqueles pensamentos, né? Só na cura, né? Na libertação. E a gente fica focado naquilo, né? Que é algo que a gente quer muito, que precisa pra logo, né? Então a gente coloca toda a nossa energia naquilo. E é na hora que a gente coloca aquela energia, né, positiva, que acredita que aquilo pode ser capaz, né, de acontecer na nossa vida. E quando parece como se fosse do nada, ou Deus usa um médico, um remédio, algo assim bem eficaz, ou até mesmo da noite para o dia. Às vezes a pessoa dorme muito ruim, né? E às vezes a gente achando que é os últimos momentos dela, e quando acorda pela manhã, é um milagre, né? É onde a gente vê o milagre, né, com os nossos próprios olhos, e é nessa hora que a gente sente aquela gratidão, aquela alegria, né, de ter visto que Deus atendeu, né, as nossas preces, o nosso pedido. Então, a lei da atração é isso, é você colocar seu pensamento naquilo que você quer, né, o sentimento, colocar aquela energia, né, da abundância e das coisas boas que a gente quer pra gente ou pra outras pessoas, né, do nosso convívio, ou que a gente ama, né, enfim. E aí, quando você foca naquilo mesmo, assim, de todo o coração, né,
que você quer, né? Aquilo que você precisa. É onde Deus, é onde a gente emana aquela energia, né, para Deus, e Ele escuta, né, nossa oração, nosso pedido, o desejo do nosso coração. E é aí que a gente vê o milagre, ou seja, a gente atraiu aquilo que a gente desejava, não é mesmo? Então, eu acho que se você entender, prestar atenção nesse ponto de vista, é aí que a gente começa a entender como funciona a lei da atração, né? Fé, gratidão e merecimento. Porque quando a gente viu que conseguiu, a gente viu que, né, a gente foi merecedor, porque Deus escutou, né, a nossa oração, o nosso pedido. Enfim, a lei da atração é mais ou menos isso. Eu acho que até que vocês conseguiram entender. Como a gente pode aumentar essa atração pelo que a gente quer? A gente faz as orações de manhã, a gente faz aquele momento de ficar imaginando tudo que a gente já tem e sentir gratidão por aquilo, agradecer a Deus, né, pela oportunidade de ter acordado, pela vida, pela saúde, pela casa, pelo alimento, né, que nos nutre, pela família que a gente tem, né, pelos amigos bons que Deus coloca no nosso caminho, porque um amigo bom, muitas vezes ele é até mais chegado da gente do que um próprio irmão, né? E perante Deus, somos todos irmãos, não é mesmo? E além desse momento com Deus que a gente tira, né, de manhã ou qualquer horário que seja melhor para você durante o dia, para intensificar e a gente conseguir gravar no inconsciente, legal também a gente estar escrevendo, né, aquilo que a gente gostaria de alcançar, né, de ter ou de ser no presente, como se a gente já tivesse ou como se a gente já fosse. Isso ajuda muito o subconsciente da gente a gravar, porque é o subconsciente que emana a energia mesmo, né, que faz com que a gente atraia o que a gente quer. Então, quando a gente escreve, a gente vai escrevendo, vai lendo, aquilo fica tipo como uma memória fotográfica, né, na nossa cabeça e tal. Então isso ajuda bastante. Outra coisa também que é bom, à noite quando você for dormir, você também pode tentar ficar mentalizando os momentos, como você gostaria que fosse, ou como se você estivesse recebendo algo, né, aquilo que você deseja, ou vivendo aquela vida que você deseja. Mentalizar, fecha os olhos, né, e tenta mentalizar assim, os pequenos detalhes, sabe, assim, como seria aquele momento que você conseguisse realizar aquele sonho, né, aquilo que você deseja, de ter, de ser, de estar, né, às vezes seu sonho é fazer uma viagem, ou às vezes seu sonho é comprar uma casa, um carro, né, então, por exemplo, se o seu sonho é fazer uma viagem, você começa a mentalizar desde a hora que você vai comprar as passagens, entrando no avião, ou no ônibus, ou no carro, né? Que às vezes você já tem. E tenta imaginar a viagem, né? O trajeto. E tenta imaginar quando você chega lá no local que você gostaria de estar. O que você gostaria de fazer lá, né? Como se você já estivesse lá, já estivesse aproveitando cada momento daquela viagem. E o mesmo serve para algo, por exemplo, se você quer uma casa. Imagina fazendo a negociação com um vendedor, né? Com você indo lá, pegar as chaves, entrando na casa, né?
assinando os papéis, a escritura, né, de transferência do seu nome. Imagina depois você já levando seus móveis, né, imobiliando toda a casa, do jeito que você queria, né, gostaria que fosse. Você dormindo lá, assim, o máximo que você puder, até você adormecer, imaginando aquilo ali. Porque quando esse horário que a gente está assim com aquele soninho e começa a ficar imaginando isso, o nosso subconsciente começa a trabalhar mais. Por quê? Porque o nosso consciente mesmo já tá com a pilinha fraca, né? Com aquele soninho. Então, o nosso é onde o nosso subconsciente começa a expandir. Nesse momento, a gente consegue colocar dentro mesmo do subconsciente da gente o que a gente realmente quer, né? Porque às vezes durante o dia a gente imagina assim, e pensa no que a gente quer, mas devido os problemas diários que acontecem, né? Como todo mundo, porque assim, o dia não é perfeito, né? Como a gente gostaria que fosse, né? Sempre tem assim, porque às vezes por mais que a gente tente ter um dia perfeito, fazer o nosso dia perfeito, tem aquelas outras pessoas que não estão nem aí para isso, né? E acaba também prejudicando o nosso dia sem, às vezes até sem querer, mas é o subconsciente dela, a consciência dela também, né, que faz isso. Então a gente assim, a gente pode tentar alinhar a nossa vontade com a de Deus por nós. Mas a gente não pode intervir, né, a vontade dos outros ou da maneira que as pessoas resolvem levar suas vidas, né? Então eu acho que assim, nesses momentos que às vezes a gente tem alguma diversidade ali no dia a dia, a gente acaba com aqueles pensamentos mais negativos, né? A gente fala, nossa, às vezes alguém passou uma raiva na gente e a gente fica com aquele sentimento ali, né? Meio ruim e tal. Isso aí atrapalha, né? Com poucas bênçãos que a gente quer, né? Que a gente deseja. Então, sempre que perceber que algo no seu dia não tá legal, ou que você do nada assim começou a ver uns pensamentos meio negativos, tristes, percebeu que tá com aquele pensamento negativo, triste, muda ele o mais rápido possível. Já começa a tentar pensar em coisas boas, em algo que aconteceu legal na sua vida, divertido, ou liga para um amigo, conversa com alguém, sabe? Distrai a mente, tenta colocar seus pensamentos em outro foco. Pensamento negativo veio, percebeu já, tenta mudar o foco pro positivo. Porque tudo que a gente sente, a gente atrai. Se você ficar alimentando pensamentos ruins, fracasso, derrotas, mágoas, raiva, consequentemente, isso vai voltar para você, né? Mesmo sem você querer. Então, quanto mais pensamento positivo, mais coisa boa a gente deseja para os outros, para nós mesmos, né? Fazemos a diferença na vida de alguém, praticamos o bem, porque a fé, além do sentimento, ela também tem que ser praticada, não é mesmo? Então, é isso. A lei da atração, um conjunto de fé, gratidão e um sentimento de merecimento. Bom, nos vemos nos próximos vídeos. Para você que ficou até aqui, deixa seu like, se inscreve no canal. Meu muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu desejo de todo o meu coração que Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus, beijos.